Imagine por um instante que a sensibilidade não é uma fraqueza, mas uma arma secreta que a maioria das pessoas nunca aprende a usar. Durante anos, acreditamos que um empático curado se transformaria em alguém mais dócil, mais compreensivo, quase um anjo terreno. Carl Jung, porém, descobriu uma verdade bem mais surpreendente e assustadora. Quando o empático finalmente se liberta, ele não se torna um santo. Ele se torna uma fortaleza indestrutível. Jung chamou esse processo de integração da sombra, e o que ele viu o deixou inquieto. A pessoa que antes absorvia a dor alheia como uma esponja, que sentia cada emoção no ambiente, que carregava o peso do mundo nos ombros, de repente para. Ela para de absorver, para de se curvar, para de se sacrificar. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. Ela se torna uma das mentes mais poderosas que já existiram. O que acontece quando alguém que sempre sentiu tudo decide, enfim, não deixar que isso a destrua? Jung estudou dezenas de casos e encontrou um padrão revelador. Os empáticos chegavam ao seu consultório em Zurique carregando as mesmas feridas. Haviam passado a vida inteira servindo como esponjas emocionais para famílias tóxicas, parceiros manipuladores e sistemas sociais doentes. Absorviam a raiva para que outros ficassem calmos. Absorviam a dor para que outros não precisassem enfrentá-la. Absorviam o caos para que o mundo ao redor mantivesse a ilusão de paz. Mas havia algo mais. Jung percebeu, com as mãos trêmulas ao anotar, que esses empáticos não estavam apenas sobrevivendo ao abuso, eles o estavam arquivando. Cada traição, cada manipulação, cada mentira, cada ataque emocional era registrado em suas mentes com uma precisão cirúrgica. Eles conheciam seus agressores melhor do que eles mesmos, seus gatilhos, suas inseguranças, seus medos mais profundos, suas motivações ocultas. Haviam mapeado padrões de comportamento, identificado fraquezas psicológicas e documentado ciclos de abuso com uma clareza que deixava Jung impressionado. E nunca tinham usado esse conhecimento. Nenhuma vez. Até que algo os empurrava além do limite. Jung entendeu que o empático não curado vive em um estado de doação compulsiva. Ele não consegue dizer não. Não consegue estabelecer limites. Não consegue proteger sua própria energia porque foi condicionado a acreditar que seu valor vem de servir aos outros. A sociedade diz que sua sensibilidade é um dom feito para curar o mundo. As tradições religiosas ensinam a perdoar sem limites, a se sacrificar pelo próximo. As famílias exploram sua disposição de absorver a disfunção para que os outros não precisem lidar com suas próprias sombras. O empático não curado se torna um depósito de lixo emocional, aceitando o peso tóxico de todos ao seu redor enquanto seu mundo interior sufoca lentamente sob a pressão. Jung documentou como esse padrão os destrói aos poucos. Primeiro, eles perdem a conexão com suas próprias emoções, ocupados demais processando as dos outros. Depois, perdem a capacidade de confiar em suas próprias percepções, porque os manipuladores os fazem duvidar constantemente. Por fim, perdem a si mesmos, se transformando no que os outros precisam que sejam, enquanto sua essência desaparece no fundo. Esse estado de absorção constante cria o que Jung chamou de fragmentação psicológica. A consciência do empático se espalha tanto pelas experiências emocionais alheias que ele não consegue mais encontrar seu próprio centro. Acorda sentindo emoções que não são suas. Carrega ansiedades por problemas que não são seus para resolver. Sente culpa por limites que nem sequer estabeleceu. Muitos descrevem a sensação de viver a vida de outra pessoa, como se fossem espectadores de si mesmos, sem controle ou escolha real. Essa fragmentação os torna alvos fáceis para a manipulação, pois perderam a bússola interna que os alertaria sobre o perigo. Mas Jung descobriu que os empáticos possuem um mecanismo oculto que se ativa em momentos de desespero. Ele chamou isso de evento da clareza. Esse momento chega quando o sistema de reconhecimento de padrões do empático supera sua necessidade de acreditar no melhor das pessoas. Geralmente é uma traição profunda que desencadeia essa transformação em uma infidelidade, uma manipulação financeira, um abuso emocional vindo de alguém em quem confiavam cegamente. O que torna essa revelação devastadora não é a traição em si, mas a constatação de que eles já sabiam. Viram os sinais. Sentiram as mudanças sutis de energia que denunciavam a mentira. Perceberam as incongruências emocionais que expunham as verdadeiras intenções, mas ignoraram tudo porque queriam acreditar na bondade do outro. O evento da clareza acontece quando essa dissonância se torna insuportável. O empático não aguenta mais negar o que sempre soube. E então, algo muda para sempre. A maioria espera que o empático chore, grite e desmorone. Seus agressores certamente contam com isso. Os manipuladores estão preparados para o caos emocional.
pois já o provocaram antes. Mas o que acontece é algo que aterroriza a todos. O empático se torna estranhamente calmo. Sua reatividade emocional desaparece por completo. Jung descreveu essa transformação como o momento em que a vítima percebe que estava jogando xadrez enquanto todos pensavam que era damas. O empático curado para de tentar convencer os outros da verdade, para de explicar suas percepções, para de defender sua realidade. Ele simplesmente começa a usar o banco de dados que construiu ao longo dos anos. O que Jung testemunhou em seguida foi a transformação psicológica mais perturbadora de sua carreira. O empático curado desenvolve o que ele chamou de percepção diferenciada. Não é ansiedade nem paranoia. É processamento de dados com uma precisão que a maioria das pessoas nunca alcança. Eles não estão quebrados. São alquimistas em formação. Aqueles que completam a integração da sombra adquirem uma habilidade assustadora, detectam mentiras instantaneamente, identificam agendas ocultas em minutos, enxergam padrões psicológicos que passam despercebidos aos outros. Veem a depressão por trás de sorrisos forçados, sentem o desespero disfarçado de confiança, percebem a sombra coletiva que grupos ignoram por conveniência. Mas ao contrário do que acontecia antes, agora eles processam tudo de forma consciente. Confiam plenamente no que veem. Não duvidam mais de sua intuição para agradar aos outros. Isso cria o que Jung chamou de invencibilidade psicológica. O empático curado não pode ser manipulado por gás-luz, porque confia absolutamente em sua própria realidade. Não pode ser controlado porque enxerga as intenções por trás das palavras. Ele se torna imune ao jogo dos outros, pois finalmente entendeu as regras. E o mais impressionante, ele não precisa mais se explicar. Não precisa provar nada. Apenas age com uma clareza que desarma qualquer tentativa de engano. A jornada do alquimista oferece ferramentas para transformar essa dor em poder. São exercícios práticos, limites baseados em evidências e 3 vídeos exclusivos que revelam como converter a sensibilidade em força. O livro digital de 236 páginas está disponível agora. Comece hoje mesmo em tezerialmin.com. Observou em seus estudos. Primeiro vem a quebra. O momento em que o empata percebe que não pode mais absorver o sofrimento alheio sem se afogar. É uma dor aguda, quase física, como se cada célula do corpo gritasse, basta. Muitos resistem a essa fase, confundindo-a com egoísmo ou fracasso. Mas é justamente aí que começa a reconstrução. A segunda etapa é a raiva. Não aquela explosiva que destrói relações, mas uma fúria fria, calculada que queima as ilusões. O empata olha para trás e vê com clareza brutal quantas vezes foi usado, manipulado, esvaziado. Essa raiva não é um fim, mas um combustível. Ela acende a determinação de nunca mais permitir que outros definam seu valor. Depois vem o luto. O luto pelas versões de si mesmo que foram perdidas, a criança que acreditava que amar era sinônimo de sofrer, o adulto que confundia compaixão com autoaniquilação. É um processo silencioso, mas necessário. Sem ele não há renascimento. A quarta fase é a integração. O empata aprende a conviver com suas sombras sem ser dominado por elas. Entende que sua sensibilidade não é uma maldição, mas uma ferramenta, e que, como qualquer ferramenta, pode ser usada para construir ou destruir. A diferença está na escolha. Por fim, surge a maestria. Não como um estado de perfeição, mas como a capacidade de navegar o caos com precisão cirúrgica. O empata já não reage, ele age. Já não absorve, ele reflete. Já não se perde, ele encontra. E o mais fascinante? Ele faz isso sem perder a humanidade. Pelo contrário, é justamente essa humanidade, agora protegida e consciente, que o torna verdadeiramente invencível. Jung registrou que os empatas curados desenvolvem uma espécie de imunidade seletiva. Eles não se tornam frios, mas impermeáveis ao que não lhes pertence. Não deixam de sentir, mas escolhem o que merece sua energia. Não perdem a capacidade de amar, mas filtram quem merece esse amor. E essa seleção não é um ato de crueldade, é um ato de sobrevivência. O que assusta os outros não é a mudança no empata, mas o fato de que essa mudança os obriga a confrontar suas próprias mentiras. O manipulador, de repente, vê seu jogo exposto. O narcisista, sua máscara rachada. O passivo-agressivo, sua covardia à mostra. E o mais irônico? O empata não fez nada além de parar de se curvar. Ele apenas parou de alimentar o monstro. A verdade é que a cura do empata não é um processo solitário. Ela reverbera. Quando um deles desperta, algo se quebra no sistema ao redor. Relações tóxicas se dissolvem. Dinâmicas disfuncionais perdem força. E aqueles que antes se beneficiavam da sua submissão são forçados a olhar para si mesmos, ou a fugir.
Jung chamou isso de efeito dominó da consciência. Um único empata curado pode desencadear uma reação em cadeia de despertares. Porque quando alguém aprende a dizer não sem culpa, outros se sentem autorizados a fazer o mesmo. Quando alguém recusa o papel de saco de pancadas emocional, outros percebem que também tem escolha. E quando alguém finalmente entende que sua dor não é um fardo a ser carregado, mas uma força a ser canalizada, o mundo ao redor é obrigado a mudar. A pergunta não é se você pode se curar, é quando você vai começar. Porque cada dia passado na ilusão de que sua bondade é infinita é um dia roubado de si mesmo. Cada vez que você escolhe o conforto alheio em vez do seu próprio bem-estar, você alimenta o ciclo que o mantém preso. A jornada do alquimista não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre se tornar quem você sempre foi antes que o mundo convencesse de que sua sensibilidade era uma fraqueza. As ferramentas estão disponíveis. O mapa está traçado. A escolha é sua. Comece hoje em tezerialmin.com. De se afogarem na memória do sofrimento, eles o transformam em combustível. Cada ferida antiga se torna um ponto de referência, não mais uma prisão, mas um farol que ilumina o caminho à frente. Eles não negam a dor, eles a compreendem e a nomeiam e com precisão cirúrgica extraem dela a sabedoria que antes lhes era negada. O que antes era uma cicatriz que os fazia se encolher, agora é uma marca de resistência, um testemunho silencioso de que sobreviveram ao pior e emergiram mais fortes. E aqui está o paradoxo que poucos entendem. Quanto mais profundamente o empático integrado abraça sua sombra, mais leve ele se torna. Não porque a escuridão desapareça, mas porque ela deixa de ser um fardo carregado às escondidas. Quando você para de lutar contra partes de si mesmo, a energia que gastava nessa batalha interna se libera. O que antes era exaustão se transforma em clareza. O que era confusão se torna discernimento. O que era medo se converte em poder. Não o poder de dominar os outros, mas o poder de dominar a própria mente, de escolher, a cada momento, como responder ao mundo em vez de reagir a ele. Jung observou que os empáticos não curados vivem em um estado de negação constante. Eles acreditam que se ignorarem suas necessidades, se sufocarem sua raiva, se anestesiarem sua dor, algum dia serão recompensados. Mas a recompensa nunca chega. O que chega invariavelmente é o colapso físico, emocional, espiritual. O corpo adoece, a mente se fragmenta, a alma se esvai em silêncio. Já os empáticos integrados não esperam por validação externa. Eles sabem que a única aprovação que importa é a deles mesmos. E essa aprovação não é um prêmio concedido por um mundo que sempre os explorou, mas uma conquista diária, uma escolha consciente de honrar quem são, exatamente como são. Há uma beleza quase sagrada na forma como esses indivíduos se movem pelo mundo. Eles não são perfeitos. Eles sentem. Eles erram, eles duvidam, mas há uma solidez neles, uma presença que não pode ser abalada por manipulações ou chantagens emocionais. Eles não precisam provar nada a ninguém porque já provaram tudo a si mesmos. E é essa autovalidação que os torna inquebráveis. Não porque não sintam dor, mas porque aprenderam a dançar com ela, a usá-la como um guia, não como uma sentença. Jung descobriu que os empáticos curados desenvolvem uma espécie de radar emocional infalível. Eles não são enganados por máscaras, não se deixam iludir por promessas vazias, não confundem pena com amor. Eles enxergam as pessoas como elas realmente são, não como gostariam que fossem. E mais importante, enxergam a si mesmos com a mesma clareza. Essa lucidez os torna imunes às armadilhas do ego coletivo, à necessidade de agradar, de se encaixar, de ser bom, a qualquer custo. Eles não buscam aprovação, eles buscam verdade. E é essa busca que os liberta. O mais fascinante é que essa transformação não é um fim, mas um começo. Uma vez que o empático integra sua sombra, ele descobre que há camadas ainda mais profundas de si mesmo a explorar. A jornada não termina com a cura, ela se expande. Novas habilidades surgem, novas percepções se revelam, novos níveis de consciência se desdobram. O que antes parecia um destino, ser um eterno cuidador, um eterno vítima, se transforma em uma missão. Há de ser um farol para outros que ainda estão presos nas mesmas ilusões que eles um dia acreditaram. E aqui está a verdade que poucos ousam admitir. O mundo precisa desesperadamente de empáticos curados. Precisa de pessoas que saibam sentir profundamente sem se perderem no processo. Precisa de indivíduos que consigam amar sem se anular, que consigam ser compassivos sem se sacrificar, que consigam enxergar a dor alheia sem carregá-la como se fosse sua. Porque o empático integrado não é apenas alguém que se curou, é alguém que se tornou capaz de curar outros, não através de palavras vazias,
mas através do exemplo vivo do que é possível quando se escolhe a si mesmo. A pergunta que você deve se fazer agora não é se você merece essa transformação, mas quando você vai começar. Porque cada dia que você passa esperando pelo momento certo, pela permissão de alguém, pela coragem que nunca parece chegar, é um dia em que você nega a si mesmo o direito de viver plenamente. A jornada não é fácil, mas é simples. E começa com um único passo, o passo de olhar para dentro e dizer, sem hesitação, eu escolho a mim. O resto é consequência. E o mapa para chegar lá já está em suas mãos. Não é sobre enxergar seu sofrimento como um trauma sem sentido, mas como fogo que temperou sua força interior. Cada traição foi uma aula de discernimento. Cada manipulação, um treino para reconhecer padrões. Cada tentativa de distorcer sua realidade, um reforço na confiança em sua própria percepção. O que muda não é a dor que você carregou, mas o que você decide fazer com ela, transformá-la em sabedoria que protege não só a si mesmo, mas também aqueles que ainda não aprenderam a se defender. A cura não apaga as cicatrizes. Ela as converte em armadura. O que antes era vulnerabilidade se torna uma lente de precisão. Você sente tudo, mas agora escolhe o que merece sua energia. O que antes era uma ferida exposta se torna um escudo, não para se fechar, mas para se mover pelo mundo com olhos abertos, sem ilusões. A sensibilidade não é o problema. O problema é não saber usá-la. E quando você aprende, algo extraordinário acontece. O que os outros viam como fraqueza se revela como sua maior vantagem. Você não se torna uma pessoa diferente. Você se torna quem sempre foi antes que o mundo tentasse te moldar. Aquele núcleo indomável que nunca deixou de existir, mesmo quando você duvidava dele. A empatia não some, ela evolui. Deixa de ser um peso para se tornar uma ferramenta de precisão, uma bússola que aponta não só o que os outros sentem, mas o que eles querem que você sinta. E quando você domina isso, algo muda na dinâmica do poder. Quem antes te via como presa passa a te ver como ameaça. Não é sobre perder a compaixão. É sobre não permitir que ela seja explorada. Não é sobre endurecer. É sobre não se deixar quebrar. Os mais gentis não são os mais fracos, são os que carregam as armas mais afiadas, ainda que ninguém as veja. E quando essas armas são forjadas no fogo da dor, da traição, da sombra que você finalmente integrou, elas se tornam inquebráveis. Você deixa de ser alguém que absorve a energia do mundo para se tornar alguém que a direciona. Deixa de ser vítima para se tornar guardião, não só de si, mas daqueles que ainda não aprenderam a se proteger. A transformação não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. A única escolha que você tem é como ela vai acontecer. Você pode trilhar o caminho da consciência com intenção e estratégia, ou pode esperar que a vida te force a acordar através da dor, porque ela vai. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai te mostrar que não há como continuar fingindo que está tudo bem. A questão não é se você vai mudar, mas quando, e a que custo. Se você já reconheceu esse chamado, se já sentiu o peso de carregar o mundo nas costas enquanto sua própria luz se apagava, então sabe que não há mais tempo para adiamentos. Não é sobre ser egoísta. É sobre ser inteiro. Não é sobre deixar de se importar. É sobre parar de se importar com quem não merece seu cuidado. Não é sobre se fechar. É sobre se abrir apenas para o que te nutre. O mundo não precisa de mais pessoas que se deixam esgotar. Precisa de quem sabe exatamente o que vale, e não aceita menos do que isso. Precisa de quem sente profundamente, mas pensa com clareza. Precisa de quem enxerga além das máscaras, mas escolhe quando revelar o que viu. Precisa de você e não como você era, mas como está destinado a ser. A pergunta não é se você vai se transformar. É como você vai responder quando a transformação bater à sua porta. Você vai abrir os olhos por escolha própria, ou vai esperar até que a dor seja tão grande que não reste outra opção? A cura não é um luxo, é uma necessidade. E cada dia que você adia é um dia em que alguém, ou algo, continua drenando sua energia enquanto você finge que está tudo bem. Se você está pronto para parar de ser o saco de pancadas emocional do mundo e começar a ser o arquiteto da sua própria vida, então é hora de agir. Não espere pelo momento perfeito. Não espere pela permissão de ninguém. Não espere até que a dor seja insuportável. Comece agora, porque o poder que você busca não está lá fora. Está dentro de você, esperando para ser despertado. E se você já reconheceu esse chamado, se já sabe que é hora de parar de absorver e começar a agir, então diga, eu escolho a transformação consciente. Onde você está nessa jornada? Ainda no estágio de absorver tudo sem filtros? Já começou a enxergar os padrões, mas ainda se sente preso? Ou já integrou sua sombra e se tornou a força imparável que sempre teve potencial para ser?
Se você quer um mapa para essa transformação, se quer as ferramentas para converter dor em poder, percepção em estratégia e sensibilidade em escudo, então o caminho está traçado. No Alquimista, treinamento de percepção para empatas, você encontrará não apenas teoria, mas exercícios práticos, limites inspirados na sabedoria de Yang e um treinamento passo a passo para dominar sua sensibilidade. São 236 páginas de um guia ricamente projetado em formato 8, 5x11, com 3 capítulos exclusivos em vídeo para aprofundar cada lição. Não é sobre se tornar alguém novo. É sobre se tornar quem você sempre foi antes que o mundo tentasse te convencer do contrário. É sobre sentir profundamente e pensar com clareza. É sobre ser inquebrável sem perder a humanidade. É sobre finalmente parar de ser vítima da sua própria empatia e começar a usá-la como a arma que ela sempre foi. O Alquimista está disponível agora. Não espere até que a vida te force a acordar. Escolha acordar por conta própria. Comece sua jornada hoje. Porque o mundo não precisa de mais pessoas feridas. Precisa de quem aprendeu a se curar, e agora ensina os outros a fazer o mesmo.